Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco hoje sobre um tema bem interessante e bem recorrente, né, no ensino médio, que é a intertextualidade. Já ouviram falar? Intertextos? Né? A gente vai começar a aula com essa imagem, que é um intertexto. Né? A intertextualidade acontece também nas imagens. Do lado esquerdo, a gente tem a pintura famosa, O Grito, né, de Edward Munch. E do outro lado a gente tem uma reprodução, né, moderna dos Simpsons, né, o Homer Simpson é, na posição, né, do grito, né, essa pintura tão famosa, né. Então é uma referência, né, uma recriação, né, uma criação a partir do Edward Munch. Temos o Homer, né. Então vamos lá para falar o que é intertextualidade. Vamos lá. Então, a intertextualidade é uma interação que acontece entre textos, é um diálogo que se dá entre esses textos. Ela está ligada ao conhecimento de mundo que deve ser comum ao produtor, né, ou seja, quem faz esse intertexto e quem está vendo, lendo a mensagem. Né? Por exemplo, se naquela tela anterior você não conhecer os quadros, né, o Edward Munch, você não conhecer, né, o Grito, né? Se você não conhecer os Simpsons, você não vai entender, né? Então, por isso que envolve também o conhecimento de mundo. Mas vamos lá. É preciso notar que há tipos de intertextualidade. Vejamos a seguir algumas dessas variações. Né? Então, como eu disse, a intertextualidade também acontece com imagens. Porque a imagem também é um texto, né? A gente fala de texto, pensa só em palavra, né? Mas existem os textos não verbais, tá? Que são as imagens, né? Por exemplo, as tirinhas, né? Charges, propagandas, né? Imagens diversas aí que são textos também. Então, as variações, uma epígrafe, né? Vocês já ouviram falar de epígrafe? É aquele texto que vem no início dos livros. E aqui, né, numa obra literária, é uma curta citação colocada em uma página no início da obra ou em destaque na abertura de um capítulo. Ela funciona como um pensamento relacionado ao conteúdo da obra. Então, eu dei um exemplo aqui do livro chamado Pode Crer, que é do Marcelo Dantas, que lá no começo do livro, ele traz essa epígrafe aí. Fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro. Então, eu coloquei entre aspas, né, por quê? Essa citação é do Fernando Sabino, né, aquele autor Fernando Sabino. Então, o Marcelo Dantas, ele pega essa citação do Sabino e coloca lá no livro dele. Então, isso é uma intertextualidade, isso é um diálogo entre textos. Então, ele pega o Fernando Sabino, né, a ideia contida nessa parte, né, do texto do Sabino tem a ver com o livro do Marcelo Dantas. Então, é um tipo de intertextualidade. Vamos lá para a próxima. A paráfrase é a reprodução de um texto com as palavras de quem o está produzindo. Não se confunde com o plágio, pois este é cópia proposital de uma obra. Então, a paráfrase também é uma intertextualidade quando você, né, cita alguém. Por exemplo, se eu disser é, como Shakespeare dizia, né, ser ou não ser, eis a questão. Né? Então, eu estou fazendo uma paráfrase, né, do Shakespeare, né? Vamos de mãos dadas, não nos afastemos muito, minha gente. Eu estou fazendo uma paráfrase, né, do Drummond, né? Então, uma citação, e eu estou falando com as minhas palavras, né? Pode ser que não é uma citação literal, né? Não é igualzinha. Agora, o plágio já é algo que é criminoso, né? Você copia exatamente, né, como o autor escreveu e fala que é seu aquilo lá, né? Acontece muito plágio em trabalhos acadêmicos, né? Inclusive, então, como eu disse, isso é crime, né? Quando você vai no Google e pega um Ctrl+C, Ctrl+V, cola lá e fala que é teu, isso é plágio, então vamos ficar bem atentos, tá? Intertextualidade, né, variações, a paródia, acho que todo mundo já ouviu falar, já fez na escola uma vez, né?
O que é a paródia? Depois eu vou deixar até um vídeo de um exemplo de uma paródia. Você pega... Geralmente a paródia ela tem um sentido mais de humor, né? Então você pega uma música, a letra da música você muda totalmente e usa a canção, usa a música, né? A parte musical você usa mudando a canção, né? Tem várias paródias, você pode falar sobre qualquer assunto, né? Então é a reprodução distorcida de um texto com a intenção de ironizar ou criticar, né? Então ela tem esses dois vieses principais, ironia e a crítica. Depois, vamos ver aqui na sequência, a intertextualidade pode ocorrer em diversas áreas do conhecimento. Seguem-se algumas delas. Na literatura, né, como eu já trouxe o exemplo lá do Marcelo Dantas, na pintura, que a gente vai ver alguns exemplos, e na publicidade, muito utilizada também na publicidade, na propaganda, né? Quem se interessar por essa área, né, quiser fazer uma faculdade de publicidade e propaganda, vai ver que a intertextualidade também está presente nessa área. Vamos lá. Na literatura, eu trago mais alguns exemplos. A terceira onda. Elas acreditam que o príncipe encantado está a caminho e que um dia serão felizes para sempre. Mas enquanto isso não acontece, o negócio é viver cada experiência livre e sem culpa. Suas avós eram consideradas mulheres de verdade, cuidavam dos filhos e da casa, tal qual a Amélia da canção de Mário Lago e Ataúfo Alves, de 1942. A geração seguinte exorcizou a Amélia e deu passos largos na luta pela igualdade de direitos entre os sexos, deixando para as filhas um campo menos minado no trajeto para o sucesso profissional. Então, onde que está a intertextualidade aqui? Se a gente for analisar, essa parte aqui que ele diz, né, tal qual a Amélia da canção, né? Vocês já ouviram aquela canção, Amélia? Isso, então ela está citando, né? Ela está dialogando, né? Então, olha o diálogo entre textos aí. A Dolores Orozco, né, e a Juliana Vilas, que são as autoras desse texto, elas citam, elas dialogam, elas fazem uma intertextualidade com a canção Amélia. Depois procurem no YouTube para vocês verem, né? A canção famosa, eu trouxe até a letra aqui para vocês. Ai, que saudades da Amélia, né? Então, fala daquela mulher, né? Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não tem consciência, nem vê que eu sou um pobre rapaz. E aí vai, né? Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia é que era mulher de verdade, né? Então, uma letra bem polêmica, né? Que nos dias atuais ela não combina, né, com os dias atuais, né? Tem uma série de questões aqui que a gente poderia falar, questões de gênero, porém, como a gente está falando, né, de outro assunto, né, a gente deixa para outro momento falar sobre questões de gênero. O importante é vocês entenderem que lá naquele texto anterior, né, a terceira onda, as autoras citaram Amélia. Então, isso também é intertextualidade. Vamos seguir adiante. Meus 8 anos. Esse é um poema famoso, né? Do Casimiro de Abreu. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Né? Bonito o poema que o eu lírico, né, adotado pelo Casimiro, né, sente saudade da infância dele. E aí, temos um outro autor, muito também famoso, claro, né, Oswald de Andrade, ele faz também um poema chamado Meus 8 Anos. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, das horas da minha infância querida, que os anos não trazem mais, naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Olha que interessante, né? Então ele dialoga, né, ele usa o intertexto para dialogar com o poema Meus 8 Anos, né, do Casimiro de Abreu. Tá? Então, mais um exemplo aí de intertextualidade na literatura. Depois, mais um exemplo bem famoso, vocês devem conhecer, que é a Canção do Exílio, né?
do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, né? Onde que vocês podem encontrar esse trecho aqui, principalmente, né? Esse trecho aqui, onde que a gente pode encontrar? Vocês lembram? Onde que está a intertextualidade? Ó, vamos ver, com certeza muitos lembraram aí. Ó, minha terra não tem palmeiras, em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há. Né? Então, o Mário Quintana, ele faz também uma intertextualidade, uma homenagem, né? É a canção dele, né? É a canção do exílio dele. Mas, mais importante aqui, vamos ver, é no hino nacional. Né, lembraram? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, né, mais amores. Então, o Joaquim Osório Duque Estrada, né, que é o autor do hino nacional brasileiro, ele traz Gonçalves Dias, né, ele dialoga com o texto, com o poema de Gonçalves Dias e traz para o hino nacional, tá? Então, temos dois exemplos, né, o primeiro é o Gonçalves Dias, né, vamos voltar aqui só para vocês verem, né, o Gonçalves Dias, que é a canção do exílio, famosa, né? Então, depois o Mário Quintana também fez a canção dele, uma canção, né, do Mário Quintana. Eu trouxe o Mário Quintana, que é um poeta que eu gosto muito, né? Cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há. Então, minha terra não tem palmeiras, né? Diferente a do Gonçalves Dias. E por último, né, o hino nacional, que traz os versos famosos do Gonçalves Dias. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Tá? Então, esses são exemplos da literatura. Agora a gente vai trazer outros exemplos da pintura e da publicidade, para a gente finalizar a aula. Então, a Mona Lisa, né, todo mundo conhece, do Da Vinci, famosíssima, né? Acho que é a pintura mais famosa da história. E temos uma versão aqui de 1919, né? Mais de 400 anos depois, fizeram uma versão da Mona Lisa com bigodinho aí, né? Não ficou legal, não gostei, não. Que é do Salvador Dalí, né? O autor, o Da Vinci, então aqui quem fez foi o Salvador Dalí, né? Que tinha aqueles bigodinhos para cima, né? Assim. Vamos ver mais aqui exemplos. Olha lá, outra Mona Lisa, essa de 1978, uma Mona Lisa mais rechonchuda, né? Mas essa ficou até interessante, né? Essa ele não pôs só o bigode, ele mudou completamente, né? O corpo dela, o rosto. Depois vamos ver uma Mona Lisa do Bombril, né? Vocês lembram da Bombril? Esse rapaz, esse garoto propaganda do Bombril, em 1980, né? Fizeram uma reprodução usando a Mona Lisa, né, para fazer propaganda do Bombril, que eram propagandas muito, muito criativas, né, anos 80, 90, hoje em dia eu não sei se existe mais, né. Depois a Lisa Cola, né, fazendo a Mona Lisa Pop, né, na publicidade também, né. Vamos ver mais. A Mona Lisa moderninha, de calça jeans, toda faceira, né, postando nas redes sociais suas fotos, né, essa é muito interessante também. A Mona Lisa lá, olha, essa Mona Lisa aí tá jogando poker, fumando charuto, com óculos, um decote bem provocante, ouvindo música. Essa é bem moderna, né? Essa deve ser bem mais recente, eu não tenho a data aqui. Então, um exemplo de intertexto, entenderam? Ó, o diálogo, né, entre textos, são textos não verbais aí no caso, né? São pinturas. Almoço na Relva, que é um famoso quadro de 1863. Vamos ver aqui a versão intertexto, né? Você acha que é o Picasso, né? 1961, isso, fez uma versão totalmente, né, diferente, usando o estilo, né, todo geométrico, né? Eu não sou professor de artes, né? Mas olha que interessante ficou essa, né? Vamos ver, original, Almoço na Relva, e olha aqui uma versão do Pablo Picasso. Muito interessante. E agora, vamos ver mais alguns casos aqui.
o Baco, né, o famoso do Caravaggio, 1593, né, 400 anos depois fizeram uma versão do Baco. Vamos ver. Mais. Esse aqui não é propaganda, né? Tropa de elite. Missão dada, missão cumprida. Então, o hortifruti, horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair, né? Então, olha que interessante essa uma referência, né? Uma intertextualidade usando um tomate ali, um tomate, né? Um tomate fazendo referência ao filme Tropa de Elite, que todos, né, a maioria conhece aí. Vamos ver outro exemplo, né? O espião que me amava, 007, né? O famoso espião. E aí o Hortifruti fez o espigão que me amava. É muito criativo o pessoal da publicidade, né? Piratas do Caribe e Batatas do Caribe. Uma batalha pelos tesouros da Hortifruti. Né? Olha outra referência. Então, tudo isso é intertextualidade, viu, gente? Bom, então essa foi a aula. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais, né, sobre a temática. Não é um assunto difícil, né, mas é importante vocês entenderem os tipos, né, de intertextualidade, né, saber que plágio não é intertextualidade, né, é crime, tem a paráfrase, né, epígrafe, imagens na publicidade, na pintura, na literatura, né, então intertextos, diálogo entre textos. Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Se cuidem. Bons estudos. Tchau, tchau.